Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome dos dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina para todos sempre. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda ao Show do Céu. É um show de milagre, prodígios e maravilha que o nosso Deus faz acontecer. Você pode ter a certeza, quando Jesus ele passava em Jerusalém, o nosso Deus fazia Jesus fazer milagre, prodígios e maravilha. Era um verdadeiro show de milagre, prodígios e maravilha por onde Jesus passava. E você pode ter a plena certeza, o nosso Deus ele fala aonde tem uma ou duas pessoas reunidas no nome dele, ali ele está. E você pode ter a plena certeza que o nosso Deus ele está aqui preparando o caminho para o teu sucesso. Você pode ter a plena certeza que esse propósito das portas abertas, o caminho para o teu sucesso, foi o próprio Deus que preparou. E se ele preparou, ele vai assinar embaixo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o primeiro culto do dia. Hoje, como é sábado, nós vamos parar um pouco mais cedo e nós vamos fazer dois cultos para o povo do Deus vivo todo-poderoso, nós que somos a família dele aqui na terra, serem abençoado, abençoada. E você já levanta a sua mão para o céu e já agradece, porque o nosso Deus proporcionou mais um dia na presença dele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo divino, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo divino. Nós vamos entrar na palavra sagrada, a palavra que é viva, eficaz, é poderosa na terra e ela não volta vazia. Se você entrou aí, foi Deus que trouxe para você ouvir Deus falar, porque a Bíblia fechada, ela é um livro comum, claro, mas ela aberta é o próprio Deus falando na terra. E se você entrou aí para ouvir Deus falar, você pode ter a plena certeza que você vai sair daqui numa situação que você não tem noção. Por quê? Porque a unção que é derramada nesse ministério, eu compartilho com você que está entrando aí. Unção de quê? Unção de prosperidade, unção de cura, unção de milagre, prodígios e maravilha que é derramado nesse ministério. E tu pode ter a plena certeza, é o nosso Deus que derramou e ele vai providenciar o caminho para o teu sucesso. Toma posse só da tua vitória, toma posse da tua cura, toma posse da tua vitória financeira, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo divino. Você pode ter a plena certeza, nós estamos fazendo a obra do nosso Pai, é a obra do nosso Deus, e o nosso Deus ele se alegra, o nosso Deus ele é maravilhoso, o nosso Deus ele faz mudar tudo, porque do nada ele faz mudar tudo, ele do nada ele constrói tudo. Você pode ter a plena certeza, esse é o Deus vivo todo-poderoso que eu estou te apresentando aqui no Show do Céu. Milagre, prodígios e maravilha, orações, louvor. Esse é o verdadeiro show do céu. E o nosso Deus, ele habita nos meios dos louvores. Você pode ter a plena certeza. E você vai sair daqui recheado de unção sobrenatural que Deus vai derramar na sua vida, nas tuas empresas, nos teus negócios, no teu casamento, no teu relacionamento, na tua família. Uma unção poderosa, ela vai descer do céu nesse ministério. E como você acompanha, como você participa, você está debaixo dessa unção sobrenatural. Só é você tomar posse. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo divino do Deus Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele mandou falar para vocês, entregar esse recado. A palavra que é viva, eficaz, é poderosa na terra e ela não volta vazia. É Ezequiel 37, Ezequiel 37, o nosso Deus pediu para me mostrar um pouco, porque o Ezequiel 37 é muito longo. É só um pouco, porque nós temos que abreviar, que nós aqui não temos espaço, nós não temos muito tempo, o lugar é inapropriado, mas eu vou falar. Mas assim mesmo nós estamos fazendo a obra do Deus vivo, todo-poderoso. Ezequiel, ele era um sacerdote, Ezequiel 37, ele era um sacerdote e ele era nascido em Jerusalém. Ele nasceu em Jerusalém e você pode ter a certeza, ele foi chamado e ele era um sacerdote. Ele era judeu e ele era um sacerdote que foi chamado por Deus para profeta. O Ezequiel, ele foi chamado por Deus para ser profeta. E Ezequiel aceitou o chamado, e Deus usava aquele homem tremendamente. Ele usava aquele homem tremendamente em visões, em revelações, e tudo que aquele homem profetizava acontecia. Tudo que aquele homem falava, Deus fazia acontecer. Tudo. E Ezequiel foi muito tremendamente usado por Deus como profeta. Tudo que ele falava acontecia. Todos os podres que estavam por debaixo dos panos, todas as situações que estavam por debaixo dos panos, enganando o povo de Deus, enganando o povo judeu, que é o povo de Deus. O Ezequiel tinha revelações e mostrava a podridão, mostrava a sujeira que estava daquele povo, daqueles profetas, daqueles pastores, daquelas situações daquele povo ali, os enganadores. O Ezequiel mostrava, profetizava e Deus fazia cair por terra. Deus fazia destruir. O Ezequiel profetizou a destruição de Nova Jerusalém. E Deus destruiu aquela cidade. O Ezequiel profetizava tudo que estava por debaixo dos panos, o povo que estava enganando o povo de Deus. Deus dava a visão, mostrava para Ezequiel, o Ezequiel profetizava e Deus destruía. Porque a palavra de profeta, a profecia que você entrega não pode cair por terra. Ele foi um chamado pelo próprio Deus. Ele não era profeta, ele era um sacerdote. E no meio daquele sacerdote existia uma maracutaia tremenda. E você pode ter a plena certeza que tudo que Ezequiel profetizava, Deus fazia acontecer. Deus fazia acontecer. As ruínas de Jerusalém foram profetizadas por Ezequiel. O Ezequiel profetizou as ruínas de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. E Deus destruiu tudo que estava por debaixo dos panos, escondido. Deus dava visão. Ezequiel profetizava e Deus destruía. Tanto que fizeram um complô, o povo judeu, fizeram um complô e exilaram Ezequiel para a Babilônia. O Ezequiel, ele foi exilado e quando chegou na Babilônia, começou o verdadeiro chamado de Ezequiel. A Babilônia é uma cidade que ficava na beira do rio Eufrates, uma cidade de gente primitiva, de construções que não eram terminadas, um povo que vivia
no Egito praticamente. Um povo cheio de prostituição, cheio de lascívia, cheio de vício, cheio de tomar o cálice da perdição, cheio de usar o cachimbo da paz. Ali era aquele povo que vivia na Babilônia. E o povo judeu fizeram aquele complô e mandaram Ezequiel para lá. O Ezequiel, naquela época, ele foi exilado. Mandaram o Ezequiel para a Babilônia, para essa cidade estranha, para esse lugar de primitivo, de povo primitiva. E lá o Ezequiel chegou com 30 anos de idade e foi lá que ele começou o ministério dele como profeta. Por quê? Porque lá no povo judeu, na Judéia, o Ezequiel, ele via toda a podridão que estava escondido por debaixo dos panos. Ele foi usado por Deus para revelar toda a sujeira para o povo dele, toda a imundície. E o Ezequiel profetizava e Deus destruía. Tanto que Deus destruiu Nova Jerusalém. Até Nova Jerusalém foi destruída pelo próprio Deus. Deus permitiu que aquela cidade fosse totalmente destruída. Pelo pecado, pela imundície. Isso gerou uma situação que as pessoas fizeram aquele arrumadinho ali, o povo judeu, porque o Ezequiel estava descobrindo todos os podres que estavam escondidos, porque era a visão que Deus dava para ele. E ele profetizava e aquilo ali acontecia, e Deus ia lá e assinava, porque o chamado de Ezequiel foi por Deus. Você pode ter a plena certeza que se você olhar agora, nossa época que nós estamos vivendo, se você olhar agora, as pessoas que falam que são de Deus, que são profeta, que são pastores, que fazem a obra de Deus brincando 24 horas, aí no YouTube, eu não estou falando aqui para as ovelhas, eu estou falando para o YouTube, do YouTube. Eu estou falando as pessoas que fazem a obra de Deus, as pessoas que estão na liderança, as pessoas que se mostram ali na tua frente uma coisa e de trás é outra. Você não tem noção o que vai acontecer. Por quê? Porque Deus usa as pessoas para revelar. Deus usa os profetas dele para anunciar que estão enganando a igreja dele. E tudo naquela época que o Ezequiel profetizava, acontecia. Se você olhar aí, você vai ver que são milhares de pessoas que estão aí querendo seguidores, querendo nome e valores. Não tem nada com Deus. Você pode ter a plena certeza. E ele de manhã até a noite com a Bíblia Sagrada na mão, enganando o povo do Deus vivo. Com umas legendas aí, meia macabra, que dá até nojo olhar. Umas legendas meia macabra, que dá até nojo olhar. É que um carro vai parar na tua porta, é que uma mulher está de olho em você, é que você vai ter um encontro com fulana, com cicrana, é que fulano está assim, que fulano está assado, que tem 3 coisas que eu vou te contar, que tem coisa assada que eu vou te falar, e são milhares de pessoas que estão brincando com a obra sagrada aí no YouTube. Eu não estou falando para as ovelhas que acompanham, eu estou falando para as pessoas que estão aí de linha de frente, que Deus vai ter um particular com cada uma pessoa dessa aí e a coisa não vai ficar boa. Porque estão brincando demais com a obra sagrada. É o dia inteiro brincando com a Bíblia na mão. E isso aí, nosso Deus vai fazer um rebuliço aí tão grande que vocês vão ver o que Deus vai fazer com esse tipo de gente que estão brincando com a obra sagrada 24 horas. É que o homem olhou para tu e gostou de você, é uma mulher gostou de você, umas legendas imundas que dá até nojo com a Bíblia na mão. Deus já está agendando um particular para ter com essas pessoas. E você pode ficar sabendo que você vai ter um particular com Deus e você nunca mais vai ser a mesma pessoa.
Ou você se pede perdão a Deus urgentemente e se converte, ou então tu vai dar de cara com o Deus vivo que deu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor de cristão. O dia que Deus teve um particular com ele na estrada de Damasco, nunca mais ele foi essa pessoa. Essas pessoas que estão aí brincando 24 horas no YouTube para pegar seguidores, pegar fama, pegar nome, valores, você pode ter a plena certeza que teus valores não vai valer de nada. Você vai ter um encontro direto com Deus, ou você se arrepende imediatamente, pede perdão a Deus e para com essa nojeira aí no YouTube. Ou então, tu vai ter um particular com Deus e tu não tem ideia aonde é que você vai parar. Porque eu nunca vi ninguém ter um encontro com Deus para ficar para ser a mesma pessoa. Eu nunca vi. O Ezequiel foi mandado embora da Judéia, porque tudo que Deus dava visão para ele, ele mostrava as coisas erradas que estavam por debaixo dos panos, os mentirosos, as mentirosas. O Ezequiel mostrava tudo no meio daquele povo, profetizava e Deus dava revelação para ele, e Deus ia lá e destruía. Pede perdão a Deus imediatamente e se conserta. Porque tem gente que pede perdão a Deus, amanhã está fazendo a mesma coisa. Pede perdão a Deus, amanhã está fazendo a mesma coisa. O maior pedido de perdão é a mudança de caráter, é a mudança de comportamento. O Ezequiel teve que fizeram um complô, um arrumado para tirar ele da Judéia, para tirar ele daquela situação, porque tudo os podres que estavam por debaixo do pano, naquela época, daquele povo que se falavam que eram sacerdote, que se falavam que eram de Deus, tudo por debaixo dos panos ali, o Ezequiel tinha a revelação de Deus para mostrar para o povo que não era nada disso. Não está sendo diferente agora. O Ezequiel, ele foi muito usado por Deus, em visões, em revelações e em profecia. Tudo que ele falava acontecia, Deus não deixava cair a profecia dele, Deus não deixava cair. Você pode ter a plena certeza. Quando a pessoa é um profeta realmente de Deus, tudo que você fala acontece, tudo que você profetiza, Deus assina, porque é o chamado do Deus vivo todo-poderoso. O Ezequiel, ele foi levado num vale de ossos secos. Ele foi levado num vale de ossos secos. O nosso Deus, ele fala aqui em Ezequiel 37, o nosso Deus, ele fala aqui, Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito, você pode prestar bem atenção, que Deus está falando aqui, que ele levou Ezequiel naquele vale de ossos, mas ele levou Ezequiel em espírito. Não é o caso dessas pessoas que falam aí para pegar visualização, pegar seguidores, pegar valores, fama e nome. O Ezequiel fala aqui, o Deus vivo todo-poderoso, ele está falando aqui que Ezequiel, ele levou Ezequiel em espírito. Não é o caso dessas pessoas que passam a noite aí tudo na gandaia, na balada, passa a noite inteira usando o dinheiro das ovelhas sagradas e no outro dia está com a Bíblia na mão. O Ezequiel, ele foi levado em espírito. Em espírito. Você só pode ter uma visão, você só pode ter uma revelação, você só pode ter uma profecia que Deus assina quando você tem um relacionamento sério com Deus. Não é brincar com a palavra. Quando você tem um relacionamento sério com os céus, Deus usa você de todas as formas.
O Ezequiel, ele foi levado em espírito e ele me levou a um vale de ossos seco, um vale cheio de osso, e esse vale era assustador. Ele me levou e eu fiquei de um lado para o outro, observando aquele cenário, aquele vale cheio de ossos, que era assustador. Era um cenário que você não tem noção o que Deus mostrou para o Ezequiel, aquele vale de ossos secos, ossos humanos. E Deus levou o Ezequiel em espírito e deixou o Ezequiel ir para um lado para o outro. Ele ficou passeando, olhando aquela situação, aquele cenário de terror. Ele já era profeta. E ele olhou aquela situação. E Deus olhou para ele e falou: Ezequiel, você acha que esses ossos poderão se reviver? O Ezequiel não deu uma palavra concreta para Deus. Ele olhou aquele cenário, só esqueleto, só coisas terríveis ali dentro daquele vale. Ele olhou aquilo ali e falou: Senhor, Tu o sabes. Você pode prestar atenção nesse texto bíblico, que ele não fala, olha, claro, Deus, isso aí podem reviver. Ele ficou um pouco em dúvida. Depois ele respondeu a palavra, falou: Senhor, só o Senhor sabe. Tu o sabe. Porque a palavra que Deus estava esperando de Ezequiel era que ele falasse, claro que pode reviver. Eu sou um profeta, eu vou profetizar aí, isso aí vai mudar tudo. Ele não teve essa palavra concreta. Ele falou, olhou para Deus e falou: ó Deus Todo-Poderoso, Tu o sabes. Deus falou: então, já que você me deu essa palavra, você vai profetizar desse vale, e é você que vai fazer esse vale ser restaurado, esses ossos reviver. E Deus falou para o Ezequiel: profetiza, filho do homem. E o Ezequiel, com a sua obediência, porque ele era obediente a Deus, porque para a pessoa ter um relacionamento com Deus, para a pessoa ver milagre, prodígio e maravilha, para a pessoa falar a palavra de Deus, você tem que ser obediente. Tem muita obra de engano aí. O Ezequiel, Deus falou: então é você que vai profetizar. Ele obedeceu o que Deus mandou ele falar, que ele era um profeta. Ele começou a profetizar naquele vale de osso, um cenário terrível, um cenário assustador, que só era esqueleto que estava naquele vale. Começou a profetizar e não estava acontecendo nada. Deus olhou para ele e falou: continua profetizando, filho do homem. E o Ezequiel continuou profetizando. A Bíblia diz que aconteceu um ruído como chocalho no meio daquele vale de ossos. Aconteceu um ruído como chocalho. Aquele barulho que fez no meio daqueles ossos, você pode ter a plena certeza que quando nós profetizamos aí nas tuas empresas, nos teus negócios, na tua família, no teu casamento, no teu relacionamento, na tua vida espiritual, vai haver um barulho. O nosso Deus, ele vai dar sinais aí que a profecia que está saindo daqui desse ministério, você pode ter a certeza que vai fluir. Eu já declaro pela fé e profetizo na tua vida cura, você que precisa de cura. Eu já declaro pela fé e profetizo na tua vida uma restauração financeira. Você que precisa de situações financeiras exemplar. Eu declaro pela fé e profetizo na tua vida prosperidade e riqueza, que é o Deus que manda entregar.
O Ezequiel começou a profetizar naquele osso e aconteceu esse ruído. Esse chocalho vai acontecer aí aonde você está, nas tuas empresas, nos teus negócios. É o próprio Deus que vai dar sinais que a tua situação ela vai mudar. O Ezequiel começou a profetizar, aconteceu aquele chocalho, aquele barulho, e daqui a pouco começou a mexer os ossos, começou a se juntar osso com osso, começou a vir tendões com tendões, começou a se juntar junta com junta, e aquela formação de seres humanos começou a se mexer, começou a profetizar enquanto Ezequiel profetizava. Quando Ezequiel, quanto mais profetizava, o Deus olhou aquilo ali que já estava fazendo, o próprio Deus já estava começando a fazer a obra naquele vale de ossos. E daquela situação, já estava quase pronto o ser humano, porque aqueles ossos estavam tudo ali, só esqueleto, estava todo mundo ali morto. E aquela profecia que Ezequiel profetizava começou a mexer, começou a virar, os esqueletos começaram a criar carne, criar tendões com tendões, osso com osso, e começou a formar pessoas humanas. Deus olhou aquilo ali e falou: o que é que está faltando, Ezequiel? Está faltando o que aí? Está faltando o sopro, está faltando um fôlego de vida. O nosso Deus, ele falou aos quatro ventos, ele falou: eu vou soprar, e isso aí vai receber vida, O nosso Deus, está escrito na Bíblia que o Ezequiel, Deus meu poderoso, ele soprou dos quatro ventos da terra, dos quatro cantos da terra, ele soprou, e aquele vale de ossos começou a reviver, começou a andar, e saiu daquele vale de ossos ali um numeroso exército de seres humanos com fôlego de vida, porque o Deus vivo todo-poderoso foi ele que soprou através das profecias de Ezequiel. Por quê? Porque Ezequiel profetizava e Deus assinava. E aquele vale de ossos, que era um vale de terror, se levantou um verdadeiro exército de seres humanos marchando sobre a face da terra. Vai acontecer nas tuas empresas, vai acontecer nos teus negócios, vai acontecer nos teus empreendimentos, vai acontecer com a tua família que não se converte, vai acontecer você que está andando nesses lugares de deuses estranhos aí, buscando coisa que não existe. O nosso Deus, ele vai soprar, aí nas tuas empresas, e tu vai ver o rebuliço que vai acontecer aí, porque é o próprio Deus que vai mudar, porque nós estamos buscando, nós estamos orando, nós estamos profetizando, e você tem que fazer a sua parte. Levanta dessa cadeira aí, levanta desse sofá aí nas tuas empresas, no teu escritório de advocacia, levanta dessa cadeira, levanta aí, doutora, levanta aí você que está no teu consultório médico, porque aqui tem bastante advogado que me segue. Levanta dessa cadeira aí, doutor, e começa a profetizar no teu escritório, começa a profetizar aí nos teus negócios, começa a profetizar nas tuas finanças, que o nosso Deus, ele vai fazer acontecer. Só é você acreditar. Levanta aí aonde você está, nas tuas empresas, nos teus negócios, começa a profetizar. Toma a autoridade que Deus te delegou. Eu compartilho contigo a profecia do céu para você profetizar aí nos teus negócios, nas tuas empresas, e o nosso Deus, ele vai fazer acontecer o cenário que ele mudou naquele vale de ossos secos, porque a Bíblia diz que aqueles ossos que estavam ali, eles não estavam secos, eles estavam sequíssimos. Era você soprar e aqueles esqueletos se derreter. E com as profecias do Ezequiel, se transformou, o próprio Deus fez,
se transformar num verdadeiro exército de seres humanos e saíram marchando sobre a face da terra. Isso não vai ser diferente nas tuas empresas, nos teus negócios, nos teus empreendimentos. Eu já declaro pela fé e já profetizo uma mudança sobrenatural na tua vida. Eu declaro pela fé e já profetizo na tua vida as bênçãos que enriquecem, não acrescentadores. Eu já declaro pela fé e já profetizo na tua vida uma multiplicação assustadora vai acontecer nas tuas finanças. Eu já declaro pela fé e já profetizo na tua vida o agir dos céus está abrindo portas grandiosas para você. Você toma posse. Eu declaro pela fé e já profetizo na tua vida. Deus está criando uma situação para tirar você justamente dessas humilhações, para cancelar todas as humilhações, toda a vergonha. Eu já declaro pela fé e já profetizo riqueza, já profetizo prosperidade. Declaro pela fé e já profetizo a tua vida restaurada, o teu casamento restaurado, a tua família abençoada. Eu já declaro pela fé e profetizo portas grandiosas que nosso Deus ele vai abrir. Nós estamos vivendo a semana das portas abertas e tu pode ter a plena certeza que o nosso Deus, ele vai fazer uma mudança sobrenatural na tua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. Só que você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que obedecer a palavra do Deus vivo para essas profecias acontecer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tu se prepara aí que ainda essa semana o nosso Deus, ele vai dar sinais aí que ele vai mudar a tua história, ele vai mudar o teu relacionamento, a tua casa, o teu casamento, a mente. O nosso Deus, ele vai mudar tudo, porque do nada o nosso Deus, ele faz tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo divino, você pode ter a plena convicção. Esse ministério aqui é um ministério profético, por isso que tem tanta gente querendo derrubar, porque antigamente também era assim. Pegaram Ezequiel, mandaram ele lá para Babilônia, uma cidade primitiva, uma cidade de moradores primitivos, uma cidade que estava ali, que só tinha prostituição, lascívia, roubo, prostituição, vício. Aquela Babilônia antiga, era isso que tinha naquele povoado. E o pessoal fizeram aquele complô. O povo judeu, como viu que Ezequiel profetizava, tinha revelação e mostrava o que estava enganando o povo dele, o pessoal fizeram aquela complô ali, as pessoas ali fizeram aquele complô e mandaram Ezequiel para a Babilônia. A Babilônia é uma pequena cidade que tinha na beira do rio Eufrates. Hoje é uma cidade enorme, rica, pior do que a Itália. Só prostituição, só lascívia. Quem vai para lá são pessoas que gostam de passear no Egito. O Egito que eu falo aqui, o Egito é onde tem prostituição, é onde tem mentira, é onde tem engano.